Bom dia, hoje é dia 25 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 38, versículo 21. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do livro dos Salmos que a gente tem lido durante esses dias. O livro dos Salmos, circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor, para essa coleção de longe a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etan, Salmo 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, séculos XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Isso não será mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em um dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura: o livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais, o 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria didático 19 e 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci uma situação tão humilhante que não tenha visto uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi, muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção.
E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Não me desampare, Senhor. Salmo 38, versículo 21. Frequentemente oramos para que Deus não nos desampare na oração, na hora da provação e da tentação, mas esquecemos de que precisamos fazer uso dessa oração o tempo todo. Não há momentos em nossa vida, embora sejamos santos, em que possamos agir sem seu apoio constante, seja na luz, na escuridão, na comunhão ou na tentação. Precisamos orar da mesma forma. Não me desespere, Senhor. Sustenta-nos e serei salvo. Uma criança pequena, quando aprendendo a andar, precisa sempre de ajuda dos pais. O barco segue seu curso levando pela condução do piloto. Não podemos seguir sem a ajuda contínua do alto. Então, que sejamos a nossa oração hoje. Não me desampare, Pai. Não desampare teu filho. Não deixe que caia pela mão do inimigo. Pastor, não desampare tua ovelha. Não permita que se afaste da segurança do rebanho. Grande agricultor, não desampare tua planta, não a deixe secar e morrer. Não me desampare, Senhor, agora e em qualquer momento da minha vida. Não me desampare nas minhas alegrias. Não permita que elas absorvem meu coração. Não me abandones nas minhas tristezas. Não me deixe murmurar contra ti. Não me desampare no dia da minha contrição. Não deixe que eu perca as esperanças do perdão e caia em desespero. E não permita me desamparar no dia da minha fé mais forte. Não permita que me transforme em presunção. Não me desampares meu caminho e perigoso e cheio de armadilhas e não possa trilhar sem tua direção. A galinha não abandonou sua ninhada. Tu então mais ainda me cobrirás com tuas penas e me permitirás ficar só sob tuas asas para encontrar meu refúgio. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Não me recuseis, nem me desamparastes, ó Senhor da minha salvação. Há sempre em nosso peito purificado que teu eterno Espírito descanse e faça nossa alma secreta ser um templo puro e digno de ti. E esse é o nosso devocional da manhã. Que essa oração que eu acabei de ler seja a nossa oração para o dia de hoje, para, como fala no início, não como foi dito na aula do Carisma sobre a oração que eu tive nessas duas últimos sábados, oração não deve ser o nosso último recurso, mas o primeiro. Que a gente busque a Deus não só nos dias ruins, mas no dia mau, porque no dia bom ele é o mesmo, no dia mau ele continua o mesmo, porque ele era e sempre será o mesmo. Então é com essa reflexão que eu termino o devocional da manhã. Mais tarde, por volta das 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua manhã desse dia. Amém.